Amados irmãos, como Isaías vai comparar a justiça do ser humano com um trapo de imundícia, essa na verdade é uma condição realista, onde ninguém consegue, por si próprio, se ligar a Deus, se não for a graça e a misericórdia de Deus, o que Paulo deixou lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, que vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é mais ou menos isso. Romanos 5, versículo 1 vai dizer assim: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que por causa dele, veja só, a partir desse progresso, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos 5, versículo 9. Vejam só que a partir de aí o homem passa a ter um novo status perante Deus. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então veja que essa justificação, ela se foi dada na cruz do Calvário. Para vocês entenderem melhor, como eu falei, nós estávamos para morrer no final. Ele assume nosso lugar, derramando o seu sangue remidor, num sacrifício vicário, único e suficiente para redimir toda a humanidade. Ele faz esse ato, porque por amor, no mesmo livro que nós lemos, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. Então veja que no Apocalipse está dizendo, no capítulo 13, que ele foi morto antes da fundação. Ou seja, quando Deus estava ali elaborando um meio de escape para a sociedade, para nós no dia de hoje, ali ele já tinha determinado, já teria mandado o seu filho morrer por nós, nesse ato tão sublime. Então vejam só o que o Senhor fez para nos alcançarmos. Vamos correr aqui: o novo homem é justo. O terceiro subtópico, o segundo tópico: de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça de agora em diante. É justo aos olhos de Deus. 1 João 3,7, para nós vermos que nós somos vistos por Deus como justos. Talvez a sociedade não entenda, não compreenda. Vejam só, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Cabe também, claro, examinarmos e olharmos qual tem sido nossas obras, porque João ele vai ser bem enfático em falar: aquele que pratica a justiça, é justo. É você agir com justiça, é você ser reto, é você tratar as coisas com um olho diferente do ser humano, que numa sociedade totalmente corrompida procura tirar proveito em tudo, Marcos? Diácono Marcos, em tudo eles procuram tirar o segundo proveito, pensando em si próprio. Mas o cristão que foi nascido de novo, que foi justificado, ele tem que pensar diferente, ele não tem que ter aquilo que favorece ele, que muitas das vezes não é justo, como bênção de Deus. Por exemplo, você não pode achar que Deus vai te dar uma bênção aonde o teu semelhante venha a ser prejudicado, porque a bênção de Deus, a Bíblia fala que ela não acrescenta dores, muito pelo contrário, na bênção do Senhor todos se alegram. Então vejam só que o homem justo, ele pratica obras de justiça, e uma das justiças que o ser humano ele consegue praticar diariamente, no nosso caso inclusive cristão, é o fruto de nós estarmos se arrependendo todo dia de alguma coisa. Isso é algo que nós não temos que deixar para trás nunca. Todo dia você está revendo os seus conceitos, nós estamos revendo nossas vidas e se arrependendo de alguma coisa que muitas das vezes não agradamos a Deus, ou não agradamos ao nosso semelhante, ou seja, venha a ser quem for. Mas como pessoas nascidas de novo, justificadas, nós temos que ter esse fruto de justiça, que é como João Batista pregou: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, Vejam só, vamos correr aqui. Eu não vou ler o texto aqui que o Senhor fala em Lucas 23:42, que é o texto do ladrão na cruz, o qual também eu já citei. Eu vou correr para me concluir esta lição. O terceiro tópico vai nos dizer sobre a santificação, Eu vou correr aqui sobre a santificação do novo homem. Vejam só: e disse Jesus: lembra-te de mim. Isso foi o ladrão falando para ele: quando estiver no teu reino. Eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, você que nos acompanha.
não larga a sua Bíblia para nada, ela é a bússola para o viajante, é aquilo que nós precisamos. 1 aos Coríntios, glória a Jesus, capítulo 1, versículo 2, que vai dizer assim a palavra de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A palavra santo, meus irmãos, os irmãos são conhecedores de que ela tem um significado específico, é separado, separação. Para quê? Para uma obra especial, né? A palavra santo, quando nós falamos santos, tem pessoas que acham que não é santo. Eu já ouvi pessoas crentes falar que não é santo, que santo só tem um Jesus, mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós entramos em um processo de santificação. A santificação, diferente da regeneração, ela é o processo que se dá, é um processo contínuo, aonde até a volta de Jesus, nós estaremos buscando e se aperfeiçoando em cada dia mais ser santo. Como se dá isso? Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem. Amanhã eu tenho que parar e olhar e querer ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente, temos que ser gradualmente, ou seja, santificados, né? O escritor vai dizer aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, na sua parte A, que ela se segue a paz com todos. Depois ele vai escrever aos Romanos, se possível, segue a paz com todos. Mas a santificação é algo que você tem que guardar e não achar que você já alcançou o grau suficiente para você entrar no céu, né? Não pense que você já alcançou e que ali já está bom e você lacrou e não vai tirar nem colocar. Não, você tem que estar buscando a santificação. E se é para buscar, é algo que existe e que é real, é a santificação, né? A palavra nos diz: sede santo porque eu sou santo. Deus falou lá em Levítico ao povo: sede santo porque eu sou santo. Então Deus que nós servimos, Ele é santo na sua totalidade, e Ele quer que seus filhos também se tornem santos, sejam santificados, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é o que santifica o cristão, é a palavra de Deus. Eu lembro quando Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de São João, versículo 17, ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que todo ser humano tem que conhecer, tem que alcançar. A sociedade anda buscando verdades, né? Sabe que falta alguma coisa, sabe que a verdade existe, mas ainda não encontraram a verdade que é Jesus, que é a verdade absoluta. Nós que encontramos essa verdade, que é a sua palavra, temos que segurar esta verdade e não trocar ela por dúvida, nem por coisas que muitas das vezes não acrescentam em nossa santificação, né? Paulo vai dizer que aquilo que não edifica destrói. Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 10, ele vai deixar um grande ensinamento. É bom a gente estar lendo essa carta de Paulo aos Coríntios, que ele vai dizer assim: que eu tudo posso, mas nem tudo me convém, né? O cristão, ele pode fazer tudo o que ele quiser, porque ele tem um corpo móvel, ele consegue pegar, ele consegue andar, consegue ir para onde ele quer. Só que ele é inteligente, e antes de ele fazer, ele vai pensar se aquilo convém ele fazer como cristão, e ele não faz, porque ele entende que aquilo que não edifica destrói sua vida, e nós temos que ser santificados. Glória a Deus. Vejam só, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então não somente Deus nos enxerga como santo em nossa maneira de andar, pensar, agir, mas também a igreja do Senhor, ela nos vê como santos. Isso fala do exemplo em si, local, e para onde você vai, como Eliseu passou, alguém possa falar assim: ali vai o homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, né? Não precisa falar eu sou santo, mas as pessoas observando a minha vida, a sua vida e a nossa conduta, elas possam chegar a uma conclusão, que nós somos santos, né? Santos homens de Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Vejam bem, já separados do mundo, tornam-se propriedade exclusiva do Senhor. Que maravilha! Você é propriedade peculiar de Deus, né? Nós temos no livro do Êxodo, se você quiser ler capítulo 19, versículo 5, 1 Pedro também,
capítulo 2, versículo 9, o Senhor ele vai estar nos afirmando essa palavra que foi dita, que nós somos propriedade peculiar de Deus, né? Quando nós fazemos aquilo que Ele manda para nós. Vamos ler lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, glória a Deus, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim a palavra de Deus, para nós corrermos aqui. Glória a Deus. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vejam só que nós fomos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, né? O povo santo, com um objetivo, qual que é? Anunciar. Então o objetivo de Deus para o seu povo não é somente tornar um novo homem, não é somente justificar ele, não é somente santificar ele, mas é que ele venha também anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos tirados das trevas. Quando fala em treva, fala de lugar que você não sabe para onde vai, você dá um passo no escuro, mas você foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para que você possa também anunciar as virtudes daqueles que nos chamam. Amém? A santificação como um processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura de filho de Deus. Está lá em Provérbios 4, 18, Efésios 4 e 13. Não, na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Vamos ver o que Deus falou para Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 1. Glória a Deus. O que o Senhor falou para Abraão, um homem com a integridade de Abraão, um homem que nunca disse não à vontade de Deus. Mas olha o que Deus falou para Abraão. Versículo 1 vai dizer assim no capítulo 17: Sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ainda anda em minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus deixou para Abraão e deixa para nós nessa noite também, nessa manhã. Anda em minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. Andar na presença de Deus é imaginar você andar com alguém do seu lado. Imagina você, tem pessoas que escolhem um cão para andar com ele, não sai de casa sem um cão. Outros não esquecem o celular por nada, se esquecer o celular, volta para casa para pegar o celular, né? Mas na verdade nós não podemos esquecer sim, de convidar Deus para estar do nosso lado quando nós formos trabalhar, né? Sair de casa, que nós devemos se lembrar primeiro de perguntar: Senhor, vem comigo, né? Andar na presença de Deus é você saber que você está do lado de alguém, que esse alguém é diferente de tudo, e se você fazer diferente do que ele quer, você vai ser reprovado. É Deus conosco, né? Você fica constrangido quando você anda com alguém que não faz, não tem sua cultura, né? Você fica receoso em falar alguma coisa errada, em agir errado, porque você sabe que aquela pessoa que está com você tem uma cultura diferente, você tem todo um cuidado. Então o nosso Deus, que está do nosso lado, Ele é santo em toda a sua maneira, né? E Ele quer também que nós sejamos, então que nós venhamos não somente andar na presença de Deus, mas que nós venhamos procurar, buscar a perfeição, né? A perfeição é difícil alcançada, mas não é impossível, né? A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, né? E essa comunhão chegou a tal ponto, essa perfeição, que Deus tomou ele para si, né? Deus arrebatou Enoque, e fala que a morte não teve direito de se apoderar de Enoque, porque Deus para si o tomou. Que maravilha! O cristão que ele anda com Deus, irmãos, que ele anda com Deus, que ele procura cada vez mais se aperfeiçoar à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, ao plano de Deus, e tem aquela comunhão tão íntima com Deus, com certeza ele não vai ver a morte, porque Deus vai tomar ele para si. Esse é o projeto de Deus para toda a humanidade, é que o ser humano escolha ele, ande com ele, para não ver a morte como estágio final. Amém? Enoque representa a igreja do Senhor. Vamos correr aqui. O terceiro subtópico vai dizer: a santificação
é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Capítulo 11 do primeiro carta aos Coríntios, é que ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu de Cristo. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, eu vou ler com os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo é o 3. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, os irmãos leiam comigo. Capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim: vejam só o que vai dar a palavra de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então veja que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, e não nossa, como é que eu posso falar, degradação ou decadência espiritual. A vontade de Deus é que nós estejamos crescendo, melhorando, para cada vez mais chegar perto da posição de varão perfeito, a estatura de varão perfeito, né? Porque a outra lição nos falou sobre o homem perfeito, e esse homem perfeito, como nós sabemos, ele em tudo foi tentado, mas ele não cedeu. A tentação que nós passamos, Jesus Cristo também passou como homem. A diferença qual que era? Era que a comunhão era maior, né? O foco era maior, né? Então que nessa manhã nós venhamos guardar esse ensinamento da parte de Deus para os nossos corações, sabendo que a vontade de Deus é essa, qual? Que nós venhamos ser santificados cada dia mais. Só tem uma maneira de nós sermos santificados, qual que é? Estarmos perto de Deus, porque Ele é quem nos santifica, é a palavra de Deus que nos santifica junto com a oração. Quando nós temos uma vida devocional com Deus, quando nós tiramos propósito com Deus de oração, tiramos tempo de estar consagrando a Deus, de estarmos se lembrando do nosso relacionamento com Deus, com certeza nós ficamos mais santificados, e a nossa conduta muda, nosso pensamento muda. Você quer ver, se o cristão passar um mês sem se santificar, a sua conduta perante Deus ela muda, ele já começa a achar que aquilo que não é errado para ele, que não é errado, já também pensa diferente. Mas quando você tem uma vida de santificação, os teus olhos espirituais estão alertas, como duas câmeras te falando do perigo, né? A nossa vida espiritual com Deus é mais ou menos igual a um condutor que está em um automóvel, mas de vez em quando ele tem que olhar para trás para ele ver o perigo, porque estamos na verdade em batalha. Mas o nosso Deus, Ele quer que nós em tudo venhamos ser santificados. Já separados do mundo, torna-se propriedade. Já lemos, a santificação é um processo também, não esqueça disso, para que você não venha parar e achar que já está bom. Glória a Deus. Semelhança de Deus, né? Eu poderia ler, você pode ler em casa, 1 Tessalonicenses 5,48, né? 1 Pedro 1,15, leia. A santificação, né? Sede meus imitadores, o que Paulo falou, tudo para você gravar nessa manhã e não esquecer. Paulo, ele deixou tudo por amor de Cristo, e chegou a um ponto tão lindo na história de Paulo, que ele pôde falar assim: sede meus imitadores. Mas outra hora Paulo não podia falar isso, né? Outra hora Paulo não poderia falar isso, porque ninguém queria imitar o homem que perseguia, que matava cristão. Mas Paulo, ele encontrou, ele nasceu de novo, foi justificado, se santificou ao ponto dele falar assim: sede meus imitadores. Aí muitas das vezes a sociedade da época pensa assim: mas esse aqui matava, hoje está dizendo que é cristão. Talvez alguém olhe para você e possa falar isso também, mas você fazia assim, você fala isso. Mas o mais importante é que para Deus só conta o tempo a partir do momento que você levantou a sua mão e se tornou uma nova criatura, né? Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa manhã, em Cristo Jesus. E a semana que vem vai ter mais. Não falte, não fique. Se nós tiver voltado, venha. Se não, fique acompanhando, mas não deixe a sua vida espiritual parada, porque na verdade a igreja do Senhor é um órgão vivo que se movimenta dentro da igreja, nas quatro paredes fora. A igreja do Senhor nunca vai deixar de ser igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos.